Então, olá, bom dia. Eu chego muito feliz, feliz e mexido também. Chego com os quatro sentimentos, assim. Chego feliz porque ontem eu gravei à noite vídeos assim para o nosso curso, então gravei seguindo um pouco assim o roteiro lá, o primeiro módulo, o que seria o primeiro módulo e é o módulo zero introdutório. Fiquei muito entusiasmado fazendo e também muito triste assim com todo o cenário do mundo, tudo que está acontecendo, todas as. Tava conversando hoje cedo com a Amanda, assim, é quase como. Amanda é minha companheira, né? Quase como se fosse um pouco difícil de decidir em qual frente do mundo agir, porque tem 10 formas diferentes do mundo acabar nos próximos 10 anos, sabe? Tem 10 direções diferentes, na qual tem hiperpopulação, tem guerras, tem desmatamento, tem crise de emocional das pessoas passando, tem o avanço da IA de formas malucas que também podem não dar certo, tem muita coisa que pode, muitos jeitos diferentes de dar ruim, assim. E, e ao mesmo tempo muito triste, com muita raiva sobre o quanto nos últimos anos, assim, eu percebi que antes, várias décadas atrás, a humanidade estava bem desensibilizada, era muita coisa horrível era considerada ok, era considerado comum, tipo mulheres não trabalharem e coisas desse tipo, e o apartheid e afins. E, eh, e aí, de um tempo, e aí começou a ter uma conscientização, assim, percebi esse processo na minha adolescência, e assim que eu fui tendo na juventude, das pessoas cada vez menos coisas desse tipo serem ok, e o povo se movendo bastante. E, e aí, ao mesmo tempo, nesses últimos anos, assim, últimos, sei lá, 5 anos, 6 anos, é, acho que a gente, como humanidade, foi exposto a tanta coisa no mundo, assim, tanta bizarrice, tanta coisa horrorosa no mundo que eu percebo essa desensibilização acontecendo de novo, sabe? Com coisas. Tipo, eu lembro quando eu era adolescente, a passagem do metrô subiu para 3,20 e teve uma greve gigantesca. É, e, e aí, tipo, agora a gente tem o lançamento tem a saída dos arquivos do Epstein e não vi uma movimentação igual, sabe? Vi muita gente falando sobre, mas não vi uma movimentação igual. Então é tipo, vejo muito dessa desensibilização em massa acontecendo com tanta notícia, uma notícia depois da outra, assim, de coisas antes consideradas inimagináveis ou impensáveis, mas uma depois da outra acontecendo. Então, tô muita raiva, muita tristeza disso tudo e muito mexido com isso para mim só revela mais forte a necessidade do mundo pelas coisas que eu quero criar e pelas coisas que a gente quer criar, assim, ser pontes e portas para uma nova cultura, através da linha da educação, através do trabalho com a educação também. Então, isso, chego processando um pouco tudo isso. E você, Thaís, como você chega? Bom dia. Chegou feliz de ver essa sala cheia. Fazia tempo que não estávamos em tantos. Ahn, Feliz que no final de semana eu conheci o Israel pessoalmente. Quero muito conhecer todos do grupo. Foi muito um fim de semana muito gostoso. E chego assim, sentindo nutrida, feliz, é, sentindo esse campo assim muito acolhedor hoje aqui agora. É assim que eu chego. Você, Jess? Eu chego
Agora eu tô sentindo tristeza e pelo que o Israel trouxe, porque isso também tem me atravessado esses dias, assim, essas notícias que eu nem tenho ligado a TV, mas às vezes eu vou no mercado e tenho uma TV ligada e aí é sempre uma tragédia. Eu acabei assistindo o Fantástico no domingo, aquela história da mulher que teve as mãos amputadas, sabe? Tipo, sinto muita tristeza por isso. E eu acho que eu ainda não tinha me dado um momento de sentir mesmo essa tristeza. Então, eu tô agora bem triste. Eu entrei aqui sentindo muita alegria por ver vocês. Eu também tenho essa alegria de estar aqui com esse grupo e ter esse espaço tão valioso. Mas agora o que ficou mais presente foi essa tristeza, assim. E eu percebi que tô com tanta logística em volta que eu não tenho dado espaço de sentir para dar vazão a essa tristeza também que está me permeando, é, vira e mexe por todos esses temas que o Israel também trouxe. Ahn, mas chega assim. E você, Camille? Eu chego, acho que fisicamente um pouco cansada, assim, e sonolenta. Eu tô. Tem uma coisa que tá acontecendo comigo grávida, que aconteceu também na outra gravidez, que quando eu vou deitar e dormir, tipo, depois que eu fecho o livro, desligo a TV, enfim, o meu corpo começa, tipo, a ter espasmo. Minhas pernas começam, tipo, mas não é um espasmo fraquinho, é tipo um espasmão forte. E eu fico me acordando, eu não consigo, tipo, dormir. E ontem foi bastante assim, eu acho que eu fui dormir, sei lá, 2:30, 3 horas da manhã. Então, eu chego fisicamente cansada. E eu chego com uma, tô navegando uma descoberta, assim, sobre é, valor não material, assim. Eu percebi ontem num espaço, explorando a Spark 11, a gente resolveu fazer os experimentos da Spark 11, eu e a Jaqueline juntas, e numa das perguntas desenrolou para uma resposta, o que que você reclama, eu reclamei de muitas coisas, e depois é o que eu quero fazer sobre isso. E quando eu fui para o que eu quero fazer sobre isso, desdobrou uma coisa que não tinha relação direta com o que eu reclamei. Então eu fiquei muito surpresa assim de desenrolar isso, porque eu percebi que muito da minha orientação de criação é com coisas físicas, sabe, palpáveis assim, tipo estrutura física, alguma coisa que fique. E, e eu tenho muito medo de criar as coisas não materiais, porque parece que é mais fácil de eu ser julgada e das pessoas chegarem no meu coração, como se as coisas não materiais elas têm muito mais do meu coração. Então qualquer tipo crítica ou feedback pode machucar meu coração. Então eu eu evito criar coisas não materiais e crio mais as materiais. Porque até porque as coisas materiais eu não estou fazendo sozinha, então eu posso, sei lá, culpar meu pedreiro. Eu posso culpar alguém que não fez uma coisa que deveria ter feito. Então, eu tô chegando muito com essa nessa borda, assim, e que já vem algo que eu venho me propondo há muito tempo de falar das coisas que são caras para mim, de criar a partir disso. E não é só criar, tipo, sei lá, um workshop ou um curso, é qualquer coisa, sei lá, criar um texto, criar qualquer coisa. Então, eu tô me sentindo mais aberta e disponível, mais essa camada de clareza para criar coisas não materiais. Tipo, tô com o meu medo, mas é como revelou uma cortina, assim. Então, tipo, por isso também que eu tava me auto-sabotando. Então, eu chego com no caminho dessa descoberta e compartilho isso com vocês. É assim que eu chego. E você, Amanda, como você chega?
Bom dia. Eu hoje sinto que os meus corpos estão um pouco desconectados, assim, desencontrados ainda. Então é como se meu corpo mental tivesse um pouco, não sei, atrasado em relação ao meu corpo físico, meu corpo energético, assim. Eu tenho, Camille, gostaria de contar isso, nesses últimos dias trabalhado na elaboração, no refino da proposta pedagógica da escola de evangelização que eu coordeno, no regulamento interno dessa escola e também num guia do evangelizador, que são documentos muito extensos, muito detalhistas, né, muito minucioso. E ontem eu fiquei até muito tarde, assim, porque tem uma reunião hoje à tarde. E aí acho que isso, sabe, faz com que eu chegue aqui meio ainda chegando, assim, eu tô me sentindo muito desencontrada, assim, até com uma dificuldade de falar. E, e foi interessante perceber os meus mecanismos de anestesiamento quando o Israel falou e quando a Jéssica falou. É como se eu não consigo sentir agora, sabe? Assim, tipo, nossa, se eu tiver que sentir esse tamanho dessa tristeza agora, eu acho que eu prefiro sair, assim. Eu fiquei pensando, assim, acho que eu vou tomar um café. E foi muito interessante para mim ver como que as minhas habilidades de anestesiamento operaram agora, assim, foi bem assim. Então eu espero chegar mais ao longo do encontro, ainda estou me encontrando aqui. E você, André? Bom dia, gente. Chego com muita alegria, primeiramente por ter conseguido priorizar. Acho que esse momento aqui de estar em algo que me tira do trabalho, que nos últimos dias tem me sugado muito, numa rotina bem intensa, assim, principalmente dado o fuso horário que trabalho. Então, sinto muita alegria. O que veio também que eu quero compartilhar, até antes de entrar na reunião, eu sinto medo de. Acho que vem muito da minha caixa, assim, racionalizando, e eu sinto no meu corpo de. É um ambiente novo para mim. Eu fiz o último ETB em final de abril, estou amando. Sobre Sparks, eu já estou tentando ler um por dia, então, assim, estou amando isso tudo e sinto medo de estar sendo novo aqui. Acho que minha caixa é muito de, assim, de ter a performance, de querer demonstrar sabedoria e de talvez chegar aqui como o com menor conhecimento, mas super sedento por saber mais. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e eu chego também, acho que hoje de manhã, ela vai para a escolinha de manhã e ela acordou bem desregulada, então foi um exercício muito grande que eu tive com ela de regulamento, de regulação. Acho que tanto eu, ela, a minha esposa, minha companheira, então eu hoje a manhã foi bem agitada aqui e feliz, acho que de ter tido tempo, calma e paciência de depois ver que aquela agitação, como se fosse uma tempestade, ela passou e estamos bem. Então, acho que chegou assim, tô feliz. E último ponto, muito feliz de ver a Jéssica. Eu tava, enfim, foi super coincidência. E eu lembro que há 10 anos, 9 anos atrás, ela super cuidou ali da gente ali, acho que enquanto. Então, acho que gratidão de ver você aqui. Super coincidência aí do universo. Também sinto muita alegria de te ver, André. Legal, éramos outra, eu era outra pessoa naquele Eu momento. também. Legal. Bem-vindo. Boa. E você, Priscila, como você chega? Olá, time. Eu tô dividindo minha atenção aqui com a criança, tô com a minha filha comigo. É por isso que eu vou ficar mais quietinha hoje também, porque eu tava já numa reunião antes, e aí essa é a segunda. E eu eu chego alegre, porque essa semana eu vou entregar um espaço que eu tô me preparando há muito tempo. Um espaço, dois espaços, na verdade, assim, tô muito alegre por isso. Amanhã vou entregar um espaço do Magic Woman, que é em inglês, que tá bem na minha borda, porque
É inglês, eu não tenho uma proficiência super absoluta no inglês, e eu quis fazer isso e eu vou fazer junto com a Luísa, que é uma outra possibilitadora que eu amo muito e que a gente está com pesquisas muito próximas, assim. A gente resolveu se unir para fazer esse espaço e já tem 16 mulheres no espaço, estou muito alegre com isso. E nasceu esse espaço de um lugar muito especial, assim, para mim, que eu tava na casa do Israel e a Amanda Amanda, companheira do Israel, me chamou para fazer um espaço de escrita criativa do grupo de escrita dela e foi tão nutritivo para mim. Eu fiquei assim, uau, eu quero abrir mais esse espaço para mim na minha vida, assim, de tipo ter esses momentos assim, de tipo, fazer uma escrita ou fazer, sei lá, algo que só seja para mim com objetivo nenhum que não seja estar comigo. E eu percebo que eu não faço tanto isso, sabe? Eu faço minha aquarela, mas a minha aquarela é diferente, assim. Eu percebo que a minha aquarela ainda tem uma cobrança minha, que eu quero mudar isso, inclusive, que é tipo de, eu tô fazendo essa prática para refinar sombra na aquarela, e não para eu aproveitar. E aí foi um espaço que eu só não me nutri, e no dia seguinte, que eu tava sozinha lá no espaço à noite, assim, eu fiz o mesmo ritual, assim, para mim mesma, e fiquei lá comigo, e aí nasceu o Magic Woman. A partir do o que estava vivo para mim. E eu fiquei, uau, as coisas que querem nascer de mim, elas vêm nesse momento, não só nesse momento, mas vêm nesse momento onde eu estava bem mais relaxada, assim, bem mais só eu comigo. E eu vou entregar um outro espaço na sexta-feira também, que é um espaço para várias pessoas, tem 52 pessoas inscritas sobre comunicação, e tá bem na minha borda também, porque eu estou estudando sobre escuta e comunicação. E o que está mais na minha borda, na verdade, é porque não vai ser um espaço só para mulheres, vai ter vários homens, na verdade, a maioria dos inscritos vão ser homens. E, e vai ser a primeira vez que eu vou parar o espaço com tantos homens. E e eu vou estar sozinha, assim. Então, também estou sentindo muitas coisas, sentindo medo, principalmente, porque é um ambiente mais rígido, assim, que vai ser para o ambiente dos bancários. E quando tava só as mulheres, o último espaço que eu parei falando para as mulheres foi super. Não tava tanto na minha borda, tava na minha borda de um outro lugar. Mas eu percebo que também na minha borda agora para espaço com a maioria homem. E continuar na minha clareza, mas sem entrar em guerra com as pessoas, com esses homens. E realmente estar ali no time deles, assim. E tá vindo muito isso para mim, assim, sobre criar essa matriz de estar no time dos homens. E de realmente amar esses homens. E eu coloquei na vila que eu estou amparando 3 espaços por semana para desenvolver minha habilidade de amparar espaço para navegação interna e até agora só homens falando comigo. E, então está sendo incrível perceber o EC me mandando isso para eu ganhar essa matriz. Chego assim. E alegre por você estar aqui, André. O homem das histórias. Não, Priscila. Então, proponho entrarmos no assunto do curso, que queria ouvir um pouco mais, assim, tinha nascido até para quem não estava assim, Camille mandou algumas semanas atrás e ela está montando uma escola em Friburgo e foi ver essa vontade de passar tudo que a gente está descobrindo e pesquisando para os possíveis educadores e educadoras que fossem estar amparando espaço na escola, né, para que eles pudessem ter um contexto assim mais alinhado, pudessem se beneficiar de tudo isso que a gente está pesquisando. E pensou em também e a gente podia ter tudo isso para beneficiar mais todo mundo, beneficiar outros lugares e outros educadores que pudessem querer. E ela apresentou isso, e aí a gente pilhou, a gente não sei exatamente aqui, eu sei que eu pilhei bastante, mas as pessoas pilharam bastante na ideia. E a gente pilhou tanto que na última reunião a Camille nem pôde estar nela inteira, e a gente falou do curso e começou a fazer o movimento todo. Mas eu queria poder ouvir mais, assim, começar ouvindo um pouco mais da Camille, dessa vontade, das ideias delas. Tem uma coisa que ela pensou que talvez a gente não pensou na última reunião, e aí a gente começa a conversar mais sobre isso.
Que eu gosto das nossas conversas de pesquisa e também gosto das nossas conversas de botar a mão na massa e criar coisas no mundo. Eu só queria abrir um espaço rapidinho de logística. Uhum. Sim, Eu vou precisar sair daqui, pelo menos da tela, às 10 horas que eu tenho que ir para uma consulta, saindo daqui às 10h30. Então, se estender, eu fico de ouvinte, se ninguém tá tiver. bom. Ok? Eu também, em algum momento, vou precisar desligar minha câmera aqui, mas também vou ficar de ouvinte. Tá Uhum. bom. Ah, Então, é, falando do porquê, assim, da necessidade, foi de perceber que eu tenho e esse grupo também tem muitos tesouros que não chegam para as pessoas se elas não estiverem aqui ou não assistirem os vídeos. E quando eu tive o impulso de abrir a escola, então eu tô com uma parceira e ela tem, tipo, um contexto muito massa, muito aberto de educação, assim, com coisas que eu não tenho. E aí eu fiquei pensando sobre ela e sobre os outros amparadores de espaço que vão chegar na escola, que a gente vai precisar, como, como levar esse contexto para essas pessoas, né? Como é isso, levar a informação, porque não é sobre, sabe, padronizar, mas é tipo como essas pessoas terem acesso a essa informação. E aí, eu nem lembro, acho que no grupo alguém estava falando alguma coisa de Amanda, acho que tinha trazido daquela mulher que estava acessando nossos vídeos como material da escola. Eu falei, cara, não é só eu, essa necessidade não é só para minha escola, talvez isso seja para muitas escolas, ter acesso a uma trilha de conhecimento e que as pessoas façam o que elas quiserem, tipo, criem a partir daí, mas que tenha uma base de conhecimento. E então o impulso inicial foi esse. Quando eu vi o material que você mandou, Israel, eu senti muita alegria, porque tá muito robusto já, sabe? Muito tem. Tipo, quando eu li, falou, ai, completem com alguma coisa. Tipo, na hora eu buguei. Eu falei, como que eu vou colocar mais coisa aqui, sabe? E aí depois eu abri um Word e fui assistindo coisas, fui lendo e fui colocando lá no Word, ah, esse conceito talvez é interessante trazer, tendo conversas. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que a gente vai ter um tempo de criar esse curso e que esse tempo não seja, não sei se é essa a ideia, mas que o meu medo é que a gente feche um conteúdo e aí a gente comece a, tipo, criar os vídeos. Então, a minha proposta é que seja uma coisa orgânica e que se alguém, olha, descobri esse conceito ou está faltando esse material que a gente faça em qualquer momento e crie o material. Então, essa é uma coisa sobre o meu medo. E uma coisa que eu tô com resistência, eu quero explorar com vocês, é sobre esse material ser de graça. É, eu nem sei o que eu vou falar sobre isso, mas eu quero deixar a minha resistência falar assim. Que eu tenho 7 ou 6 de resistência sobre ser de graça. É, e eu vou trazer o que é, e aí vocês me dão feedback do que é a história também. Mas é, é como um tesouro, assim, e que a gente tá gastando tempo e energia para descobrir e para formatar a gente como time, a gente como educação arcana. E dar isso sem uma contrapartida para o time, para mim fica como um desequilíbrio, assim. Eu tô ganhando muitas coisas, descobrindo muitas coisas, mas e isso, assim, eu tô dando esse presente para as pessoas, como que elas vão colaborar, além de colocar em prática nas suas escolas. E eu sinto que essa pode ser uma porta de financiar outras coisas para educação arcana, sabe? Talvez tô numa viagem distópica que a gente vai cobrar R$ 50 no curso e a gente vai vender milhões, e aí a gente pode pagar uma imersão para o grupo ir para a escola em Piracanga, ou para ir para passar uma semana lá no Rio Grande do Sul, em Aine. Então, para mim é uma possibilidade de ter recurso para o time se nutrir mais e criar mais.
Porque não é, para mim, não é sobre enriquecer, sabe? Tipo, ah, vamos começar a ganhar dinheiro. É sobre que outras coisas é possível fazer a partir desse recurso, que outras descobertas, que outras portas a gente pode abrir. E a outra coisa, eu tenho uma história, que talvez tenha clareza nessa história, mas que as pessoas não dão valor, assim. Se é de graça, elas vão abrir, vão, tipo, passar, e se cobra, nem que seja, sei lá, R$ 30, parece que tem um compromisso energético, sabe? No mundo de jogos que a gente vive, é tipo, o dinheiro tem essa gravidade, assim, tipo, eu tô dando uma coisa que é importante pra mim, então eu vou levar isso a sério. Eu vou, sabe, ter mais responsabilidade sobre esse tema. É isso, isso é o que vem, assim, das minhas existências, e aí eu queria ouvir de vocês. Uhum. Vamos praticar, então, usar o sistema de resistência. Então, você tem 6 de resistência de graça e você tem essa resistência. Qual é a sua contraproposta? A minha contraproposta é que a gente cobre um valor que eu não tenho clareza, não quero que seja absurdo, eu quero que seja acessível para as pessoas. E aí eu, tipo, sei lá, se é 50, se é 60, 70, 100, não sei. E que esse dinheiro seja revertido para nós como time, tipo, educação arcana. E que a gente faça uma poupança, enfim, sei lá, é uma logística, mas que esse dinheiro seja para o nosso grupo. Essa é a minha proposta. Alguém tem Uhum. resistência a essa proposta? 3, 2, 1. Eu não sei. Eu tenho um complemento para a proposta, na verdade. É, eu gosto da ideia de ter um valor simbólico, assim, que seja acessível e que gere essa poupança. E meu complemento é que, pelo menos nesse primeiro momento, seja revertido para o próprio projeto. Uma coisa que me vem muito em mente é divulgação, é fazer chegar nas pessoas, investir, sei lá, em mídia, sabe? Marketing, no Instagram, não sei, YouTube, como a gente vai fazer, não manjo nisso. Mas que a gente integre essa inteligência e pague com esse dinheiro para chegar em mais pessoas. Então, só. Uhum. Eu Eu acho que quem tenho, teve maior foi você, Israel. Pode falar. uhum. Eu tenho 8 de resistência, porque eu vejo que isso atrasaria muito o chegada do tesouro para as pessoas, assim. Esse mercado de venda de curso online é um mercado muito saturado agora. As pessoas já estão cansadas de coisas serem oferecidas para ser vendida online, muito saturada. E é uma grande barreira, hoje em dia, eu acho, mesmo tendo um preço pequeno, para as pessoas assistirem de fato. Se fosse o nosso negócio, se fosse o jeito que a gente ganha dinheiro, tudo bem. Aí colocaria e aí faria todas as estratégias e as coisas que as pessoas comprarem e poderia fazer curso a partir disso. Mas pensando que esse não seria o ganha-pão de nenhuma das pessoas aqui do grupo, eu vejo que isso só atrasaria muito o contato, o chegar nas pessoas. Ele ser gratuito tem uma porta de chegar nas pessoas, acho que muito grande, e das pessoas quererem ajudar o próprio movimento a crescer. Tipo, elas recebem o tesouro dos vídeos e elas terem. Porque tem gente, tipo, eu entro lá no YouTube e tem, sei lá, 134 visualizações nos nossos vídeos. E nossos vídeos não são nada organizados, nada preparados, metade é chiquinho, sabe? E as pessoas assistem. E eu acho que, tipo, tem gente sedenta por isso, que se a gente publica o conteúdo de qualidade, elas conseguem acessar e conseguem chegar a mais gente e conseguem divulgar, né? Eu tenho algumas experiências disso com, por exemplo, um amigo meu, o Murilo, que ele fez curso online durante muitos anos e aí ele vendia os cursos dele, e aí ele conseguiu, durante vários anos, vendendo, fazer tipo 20 mil alunos, assim, depois de muitos anos vendendo. E aí, que é bastante, né? Ele era bem famoso na área dos cursos. E aí, chegou um momento onde ele abriu tudo de graça, e em um mês fez 500 mil alunos no curso, sabe? Tipo, se espalhou, porque o curso era uma boa qualidade. Então, E foi na pandemia. sim, e o jeito que isso ajuda, e isso ajudou muito ele de outros lugares ou de outras formas, porque isso fez o trabalho dele ficar muito mais visível, ele conseguiu ter muito mais cliente para palestras a partir disso.
Então eu vejo que a gente fazer esse curso gratuito e ele chegar a muitas pessoas, a gente já ganha como time bastante, porque a nossa pesquisa e o nosso trabalho, nossas criações ficam mais, é, tem um palco maior. E aí a escola em Freiburgo já começa com um palco maior, porque a gente pode comentar dela no curso, e as pessoas, e aí já tem muita mais gente sabendo da escola. E assim os projetos de cada um de nós, né? Os atendimentos de Human Design da Thaís para parentalidade, os trabalhos que a Amanda faz. Então, enfim, todos os nossos trabalhos, a nossa pesquisa, ela fica mais evidente, já tem um palco, né, para isso ali. E acho que esse é muito do ganho que tem. Essa é uma primeira resistência, sobre isso travar a chegar a pessoas em alta escala em troca de algo muito pequeno, que seria, eu acho, a gente fazer uma viagem para algum lugar, parece uma troca muito pequena pelo risco que isso teria de atrasar a entrega. E uma segunda camada é que dificultaria para mim a gente conseguir investimento para fazer o curso. Então, o curso tem a opção mais barata, que a gente só grava e publica do jeito que é, e é ok, é uma opção. E existe uma opção que seria, por exemplo, ter uma edição profissional dos vídeos, deixando com uma qualidade melhor, que seria ter um investimento em marketing para fazer pessoas chegarem no curso, mesmo sendo gratuito. E essa é uma coisa que eu me vejo conseguindo esse patrocínio se a gente grava todos os vídeos. Tipo, se a gente grava bonitinho todas as aulas e organiza num drive só as aulas guardadas em pastas e afins, eu consigo me ver chegando com esse drive, com essas aulas para algumas pessoas que eu conheço e, e conseguindo recursos. Pessoas que querem investir na edição do vídeo, que querem investir na divulgação e potencializando mais ainda chegar. E aí, se a gente faz um curso pago, aí já não me vejo mais colhendo pegando essa oportunidade de divulgação. Então, essas são as minhas resistências. A minha contraproposta seria a gente fazer ele gratuito, disponível, ainda pensando na plataforma qual seria, mas talvez YouTube, que é mais chance ainda de ser super acessível e chegar, e a gente faz capas bonitas, até que as pessoas podem acabar vindo por um vídeo no meio do curso, e a gente organiza em playlist, a pessoa tipo, pode, enfim, tem jeitos, estratégias de a gente pensar, mas a gente fazer gratuito, gravar, e aí para bancar essa parte de produção e de marketing, que a Jess falou que eu acho bem valiosa, optar por patrocínio para isso, apoio. Essa é a minha proposta. Alguém tem alguma resistência a isso? Um, dois, três. Amanda, Thaís, tem resistência? Eu não, eu preciso explorar um pouco mais isso, porque eu não estou conseguindo encontrar minha resistência. Uhum. Quer explorar falando? Sim, mas a Thaís, ela tá esperando antes de mim. Tudo bem, Thaís? Pode falar. Ok. É o seguinte, quando chegou essa possibilidade do curso ser gratuito, também senti resistência dentro de mim, senti como se fosse uma tristeza, sabe? Ah, mas gratuito. Mas isso tem mais a ver comigo do que com a proposta, assim, sabe? Eu quero trazer algumas coisas aqui que podem ajudar a gente a pensar. Eu dedico muito, 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 uma parte bem grande do meu trabalho para trabalhos em que eu não sou remunerada. E eu tenho feito o experimento de cobrar pelo meu trabalho mais e de cobrar direito também. Isso foi uma coisa que durante muito tempo na minha vida, tipo assim, eu não soube cobrar bem pelo meu trabalho, ou um preço justo pelo meu trabalho. Então, eu sinto que me pegou nesse espaço, sabe? Tipo assim, dedicar uma coisa, entregar uma coisa e, tipo, de novo fazendo alguma coisa, né, que financeiramente não vai me trazer uma contrapartida pelo uso do meu tempo. E eu também acho que as pessoas, acho não, tenho certeza que as pessoas elas têm menos, de forma geral, né, menos comprometimento com aquilo que não envolve dinheiro, aquilo que é de graça. Eu também concordo com esse ponto da Camila. E eu também concordo com as questões que o Israel trouxe. E eu também trago da minha experiência com venda de cursos, porque eu fui produtora online, ainda sou, durante muito tempo, vendi muitos cursos. E eu tenho um curso meu que ele custa mais de R$ 4.000, quase R$ 5.000. E
60% das pessoas concluem. As pessoas vão abandonando pelo caminho, mesmo que seja um curso caro, vamos dizer assim. Elas abandonam o curso, sabe? Num curso mais barato, ou num curso gratuito meu, eu tenho, assim, 15% de conclusão. As pessoas abandonam muito, sabe? Então, eu tenho uma contraproposta em relação a tudo isso. Eu ainda estou confusa de achar minha resistência, assim, mas talvez um caminho em que a gente ofereça, sim, um curso menor para que as pessoas tenham a chance de percorrer aquele caminho, sabe? E entender um pouco a perspectiva do nosso trabalho, um curso bem enxuto que a pessoa consegue. E talvez uma versão que a gente possa pensar nela depois, mais extensa, e aí cobrar para cobrar ou não, para vender ou não, mas tipo, a gente às vezes então fazer algo mais degustativo, algo mais completo, mas não tão extenso, não tão com todas as aulas, para que de fato as pessoas que entraram gratuitamente elas possam então dar um segundo passo, talvez, sabe? E possam ter a chance de completar aquilo porque reduz muito o nível de comprometimento e de conclusão das pessoas, principalmente quando é gratuito. Quando eu fiz, por exemplo, lançamentos, que eram 3 dias, no primeiro dia eu tinha lá 2.000 pessoas presentes, no último dia eu tinha lá 600, sabe? Não porque era ruim, não porque não era interessante, mas porque as pessoas abandonam, né? É comum isso. Então, eu queria trazer esses pontos aqui também para a gente pensar. E você tem uma contraproposta clara ou mais trazendo para a gente? Não, a minha contraproposta seria a gente talvez reduzir um pouco, porque o curso ficou realmente, eu concordo, bem completo, maravilhoso, né? Assim, mas são muitas aulas, ele é um curso extenso, sabe, Israel? E a minha experiência me conta isso, sabe? Que, tipo, tem que ter um nível de comprometimento, um querer grande para as pessoas se engajarem no curso até o final, assim. Então, talvez a minha proposta é fazer algo menor um passo um, e aí a gente fazer um passo dois para quem de fato quer aprofundar, de quem de fato quer se comprometer. Seria isso, talvez. Uhum. Mas eu ainda tô confusa. Tá, a gente pode. Você quer propor e checar a resistência, a gente partir a partir disso, ou quer, a gente pode ouvir primeiro a Thaís, o André, e depois a gente vê se chega em algo. Eu sinto de querer ouvir, assim, Tá bom. entender isso, tá? Thaís, o meu ponto vai bem ao encontro da Amanda. Não sei se você vai trocar de assunto, mas se você me permitir passar na sua frente. Eu vou trazer uma possibilidade só, mas se você quiser falar sobre o da Amanda, pode falar. Sim, eu quero. É, gente, o que que eu vejo aqui, como é que chega em mim? Eu tenho acesso aqui ao material, o curso ficou bem extenso mesmo. Eu, vou me colocar como um pouco sem conhecimento no assunto, eu vejo que eu preciso muito de educação arcana, por exemplo. Para mim não era claro. E até mesmo um vídeo que o Israel gravou, acho que semana passada, no Instagram, você vê que é um assunto complexo. Foram 2 minutos ali, um assunto complexo de explicar o que é uma escolinha de futebol, o que é uma, tipo assim, quando a gente vê que o nosso propósito é atingir a massa. Então eu vejo que é um assunto complexo, assim, de não dar muita clareza quem que é minha persona, para quem que é educação arcana. O que que eu venho aqui como proposta, e daí eu sinto que a gente já está dando 10 passos, vamos cobrar, não vamos cobrar, sendo que o nosso propósito é atingir a massa. O que que eu venho como proposta aqui? Dado que a ementa do curso aqui, sim, ele é grande, tem 8 módulos aqui, cada módulo desse pode ser feito um deep dive, um mergulho super grande, mas com o intuito de trazer a massa, primeiro a gente tem que educar as pessoas. A minha proposta seria por que não criar pílulas para cada item aqui com o intuito de educar, pílulas organizadas e de forma gratuita, e depois, dado o que a gente vai conseguir com isso, a gente vê a oportunidade que a gente vai ter de criar deep dives específicos aqui de, vamos falar da criança. Então, primeiro, vamos organizar, vamos tentar educar a massa, nos educarmos, acho que nos organizarmos enquanto grupo de o que a gente quer oferecer, e depois disso a gente aprofundar. E no aprofundamento, eu acho que vai ser daqui 3, 5 passos, aí talvez a questão de cobrar ou não fique mais clara para a gente. Então, eu só vejo que talvez eu sinto que estamos pensando muito à frente, sem viver o presente e sem estar organizado
Para mim, eu não vejo isso organizado e eu não vejo conteúdo. Para mim, aqui, quando eu vejo é a cimenta do curso. Então, seria essa a proposta. Conteúdo raso, conteúdo simples, definição de persona clara, e depois o próximo passo, cara, estamos empolgados, estamos animados para seguir? Sim, a gente pensa em alguns deep dives. É o que chega aqui em mim, sabe, nesses primeiros 30 minutos. E você, Thaís? É, primeiro eu preciso expressar que eu senti raiva quando eu falei que o André podia falar antes. Que eu percebi que eu não coloquei a importância do meu lugar, da minha ordem, assim. É, a possibilidade que eu gostaria de trazer para o grupo, ouvindo vocês, também tô confusa com a minha resistência, eu preciso entender um pouco melhor. Mas quando o Israel trouxe de ser gratuito, eu senti alegria a partir desse lugar, justamente pensando em espalhar, em expandir mais isso. Mas uma possibilidade que eu pensei é a gente fazer algum tipo de termo de, não sei se seria o nome termo de compromisso, mas talvez isso não funcione no YouTube, teria que ser um site nosso, uma plataforma nossa, algo assim, para que a pessoa, antes de ver o curso, mesmo que gratuito, ela se comprometa com o porquê que ela está vendo aquilo, qual é o nosso objetivo de trazer uma nova educação, de colocar isso em prática. A gente teria que olhar isso com mais clareza, mas colocar ela num lugar de comprometimento, de alguma forma, se aquilo fizer sentido para ela, ela trazer, né, na vida dela, no dia a dia. E também a possibilidade para quem quiser, se quiser fazer uma doação para que as pesquisas continuem acontecendo e o grupo continue aprimorando os cursos, existir essa possibilidade também. Então, daria as duas possibilidades, só que mesmo que seja gratuito, que a pessoa se comprometa, emocionalmente, energeticamente de alguma forma, que eu acho que é um movimento que a Aine faz que eu acho muito bonito, assim, é gratuita, é uma escola que tem muito valor e é gratuita, só que a pessoa precisa se comprometer em um outro lugar, que faz com que muitas pessoas não consigam ficar, porque você precisa se comprometer emocionalmente em construir junto, em fazer aquilo acontecer, mesmo que não seja financeiramente. Então, eu trago essa possibilidade de a gente, de alguma forma, pensar em um comprometimento, mesmo que não financeiro, é, no sentido de construir junto e que aquilo não seja só. Também só agregando mais um ponto, porque se a gente compartilhar muito, mas como a Amanda falou, ter 15%, pessoas pouco que conclui o curso. A gente fala que, né, tá espalhando para pessoas que não têm interesse, que não estão conectadas. Então, não necessariamente isso é uma vantagem, né? Então, talvez também esse comprometimento leva para pessoas que estão realmente afim, né, de fazer aquilo acontecer. Essa possibilidade. Eu quero falar. Eu queria. Uhum. Ok. Não, vai, Pri, porque você, no começo você tinha acho que 6 também de resistência. Vai, eu queria te ouvir. Não, agora, assim, minha resistência ainda tá fazendo assim, porque eu, assim como a Amanda, eu tenho. Tipo, vocês estão me ouvindo? Eu não sei se eu tô com o fone que tá Estamos com. te ouvindo. Sim. Porque no início, quando eu ouvi falando de ciência de graça, eu fiquei tipo, não, de graça não vai funcionar. Com essa questão do comprometimento, porque na cultura moderna as pessoas se comprometem mais pagando mais caro. E não é só pagando, tipo, R$ 100, é pagando caro. Pelo menos na minha experiência, pessoas pagando assim, pelo menos nas coisas que eu faço, que são minhas, tipo, se a pessoa não paga um valor alto, ela literalmente não presta atenção. Ela não vai até o final. Infelizmente, assim, e não sempre, mas, tipo, quando a pessoa ainda não tem, assim, a distinção de conseguir se comprometer energética e emocionalmente com alguma coisa, ela se compromete pagando. Então, começou daí, a minha resistência, mas escutando Israel depois, eu falei, nossa, realmente, assim, e isso chega em outro lugar. E, por exemplo, eu faço um curso com o Pedro de projeção astral, do Homem no YouTube, e que tá tudo gratuito. E, assim, super profissional.
o curso completo, super profissional, muito extenso, profundo, assim, você não precisa comprar nada, nada. Mas ao mesmo tempo eu sei que, tipo, pra gente, a gente está comprometido em fazer isso e tudo, mas eu percebi em mim que eu não me comprometo tanto igual com as coisas que eu tô pagando para fazer, no mesmo passo, assim, tipo, o que eu tô pagando para fazer, eu faço num passo assim, mais tipo, vou fazer isso, 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 isso. E esse é o tipo, como ele tá lá, eu vou fazendo no meu tempo, assim, tipo, eu faço comprometida, mas num outro time. E também a minha resistência veio de que, por exemplo, quando eu penso assim, minha família inteira é de educadores. Eu sou a única que não sou professora. Tipo, a minha mãe, a minha irmã, minha, minha sogra, meu pai. E eles, como professores, eu lembro, assim, o sindicato dá muito curso gratuito. Tipo, muito, muito. E eles não fazem. Tipo, eles fazem quando eles são obrigados. Tipo, olha, vai ser a coordenação da semana, vai ser ver o curso. E aí você vem para a escola e vê o curso junto porque senão eles não vêm. Mas quando, tipo, a minha mãe pagava por um curso, ela ia lá, fazia, ainda divulgava, falava para todo mundo, o curso é maravilhoso, porque ela estava pagando por aquilo. Então, assim, eu também sinto medo pela experiência que eu tenho com professores. E, tipo, meu pai era de direção, ele trabalhava na direção da escola. E os cursos de direção que ele valorizava eram os cursos que ele pagava por fora, porque os do sindicato gratuito, que o sindicato estava pagando, que ele estava pagando indiretamente com a mensalidade do sindicato, ele não valorizava tanto justamente por ainda não ter essa distinção interna, assim, de se comprometer nesses outros lugares, energéticos, emocionais, se comprometer mais com as coisas. Há um comprometimento dentro da cultura moderna com relação ao dinheiro. E não é sobre, tipo, a gente usar esse dinheiro ou não, é mais pelo meu medo de as pessoas não se comprometerem com o conteúdo do curso. E eu não acho que, assim, por mais que seja um curso para que todo mundo vai se beneficiar, eu quero ter mais clareza sobre com quem realmente a gente quer falar. Porque, pelo menos na minha experiência, assim, querer falar com todo mundo, num primeiro momento, não funciona. Por mais que todo mundo possa se beneficiar, com quem realmente a gente quer estar conversando? A gente quer estar conversando com as pessoas, que estão fazendo projetos educacionais, estamos querendo conversar com professores, educadores, pessoas que amparam espaço para crianças, queremos falar com pais, porque eu acho que isso faz diferença também para se a gente vai cobrar ou não. Eu anotei algumas coisas que fizeram sentido, assim, ouvindo um pouco do que vocês trouxeram, e eu queria pontuar algumas possibilidades. Que, primeiro, uma coisa que é importante, que eu acho que de alguma forma todo mundo trouxe isso, de como mostrar a importância disso, sabe? De que é importante e que eu sinto medo. Eu falei sobre cobrar e sobre ter engajamento. Mas eu sinto medo de ser só essa moeda de troca também, porque é muito. Tipo, se a pessoa realmente não quer, só o dinheiro dela também é fraco, assim, sabe? Então, uma possibilidade que eu queria trazer é a gente fazer um vídeo ou materiais explicando, assim, contando a história do porquê que a gente está fazendo isso. O que que a gente quer com isso? Sabe, talvez ser o vídeo um do curso. O que que é a educação arcana? O que que a gente quer que chegue? Quais são não regras, mas tipo assim, é um conteúdo aberto, sabe? Então, se você compartilhar como o PM faz, né? Tipo, dar o crédito para a educação arcana, para que as pessoas possam chegar até esse conteúdo, deixar de código aberto esse conteúdo para que todo mundo possa se beneficiar. Mas é isso, fazer esse vídeo introdutório contando o porquê é gratuito sabe, como não é nem valorizando, mas contando essa história do porquê que a gente quer que seja aberto. Então, essa é uma primeira coisa. A ideia que a Thais acho que trouxe sobre link de contribuição, para mim faz sentido também, porque o que você trouxe, Israel, de conseguir patrocínio, para mim faz muito sentido, que isso bloquearia conseguir patrocínio. Então, e mais de alguma forma, sei lá, tem uma escola que tá vendo os nossos vídeos e, tipo, mudou a realidade deles e eles querem dar R$ 500 para educação arcana. Então, deixar essa possibilidade para as pessoas, tanto um link, se ela quer contribuir, ou se ela quer aprofundar o trabalho. Tipo, gente, faz tanto sentido que eu quero uma consultoria. E aí entra em contato com a educação arcana para que a gente faça um passo número 2.
Tem uma outra possibilidade que não é contraditória com essas, adicionando, é que a gente pode mudar de ideia quando a gente estiver criando o curso, e aí que a gente vai ter dimensão de tipo, uau, né? Vamos cobrar, não vamos cobrar, ou vamos separar isso aqui em duas etapas. Eu tenho medo do conceito de tipo dar um tira-gosto para a pessoa e cobrar algo mais por um conteúdo mais aprofundado. Mas daqui a pouco a minha leitura energética é tipo, aqui, esse é o beabá para você manjar de educação arcana. Você quer aprofundar? Essas são as portas. E aí a gente tem um passo dois, que pode ser um outro curso, que pode ser uma mentoria, que pode ser trabalho um a um, sei lá. Aí a gente abre muitas portas, mas que para mim, talvez a gente tenha clareza quando a gente estiver fazendo o curso, que foi o que o André trouxe um pouco, né? De tipo, a gente nem sabe o que que vai ser, né? Então, ter essa flexibilidade e não mudar de ideia só quando a gente está criando. Sei lá, a gente publicou de graça. E a gente ficou 1 ano, 2 anos com esse conteúdo de graça. E agora a gente não quer mais que esteja de graça. Tipo, a gente volta, traz a proposta e, tipo, vamos tirar os vídeos do ar e vamos botar eles numa plataforma. Tipo, para mim faz mais sentido ter essa flexibilidade no grupo da gente poder mudar de ideia de acordo com o que é a realidade. E começar, talvez, com o. Vamos ver sendo gratuito e ver o que acontece nos próximos meses, o que a gente cria. É, isso que você falou, Camilo, me tocou num lugar de que a gente não fica, pelo menos eu não fico nessa escassez de que a gente vai fazer esse curso e que esse curso é o completo. Que a gente vai continuar descobrindo, e vai continuar fazendo coisas e vai continuar aprofundando. E, e aí que sempre vai ter updates Uhum. para o que a gente vai fazer. Então, mesmo que esse seja gratuito, mas tipo, o curso ficou pronto hoje. Amanhã já vai ter coisa nova, porque a gente vai continuar das nossas pesquisas. Então, faz sentido também ouvindo você falando sobre ficar gratuito, porque no momento que ele ficar pronto, ele já está desatualizado. Sim. Eu quero só trazer uma, um acréscimo aqui no sentido, uma clareza, de que essa ideia de passo um e passo 2 não necessariamente tem a ver com cobrar o passo 2. Tem a ver com a necessidade que eu percebo e a alegria que eu percebo que as pessoas têm em concluir as coisas, em ter visão de progressão, sabe? Quando algo é muito grande e as pessoas largam no meio do caminho por conta de várias coisas, dá uma sensação, tipo, eu não concluí, eu abandonei, aquilo ali eu não consegui. E aí, o comprometimento das pessoas para qualquer outra coisa que envolve a educação arcana, por exemplo, ela fica prejudicada, por quê? Porque a pessoa fica com a marca de que ela ainda não progrediu, que ela ainda tem algo que ela está devendo, sabe? Eu vejo isso, assim, por exemplo, o meu primeiro grupo, eu tenho um grupo, assim, do primeiro curso que eu fiz. E aí tem lá 700 pessoas. E aí, quando eu lanço outra coisa, o índice de participação das pessoas que concluíram é muito maior do que aquelas pessoas que não concluíram, porque elas pensam assim: como que eu posso dar um outro passo sendo que eu ainda estou devendo terminar? Eu vou terminar aquele antes, depois eu venho, sabe? Fica sempre naquela roda do tipo, ainda falta alguma coisa. Então, é muito mais na ideia, tipo assim, das pessoas se comprometerem, chegarem até o final e aí verem essa progressão acontecendo, entende? Cobrar ou não cobrar é uma coisa, como a Camille disse, que a gente pode discutir depois, no meio e tudo. Mas eu ainda considero que a conclusão é importante, assim, sabe? A pessoa sentir a progressão é importante. Tem algumas coisas que vêm para mim, assim, enquanto eu tava ouvindo, eu só comecei a perceber quanto minha resistência é maior que 8, na verdade, para cobrar. Percebi, assim, que mata completamente o tesão em mim de fazer, porque eu não quero vender, eu não quero perder um segundo do meu tempo vendendo, assim. E para mim tem muitas pessoas que não vão fazer, gente que vai assistir pela metade, e não é para essas pessoas que eu estou fazendo o curso, tipo, não é para essas pessoas, para mim é esse lugar. Eu passei horas e horas da minha vida lendo sites do Possibility Management, e eles são completamente gratuitos. E eu valorizei cada coisa que eu li ali, cada coisa que eu estudei ali. E assim, o jeito que a Thaís chegou aqui nesse grupo, o jeito que a Maila chegou nesse grupo, né? Elas viram online, começaram a ler todo o site e assistir todos os vídeos para participar, independente deles serem pagos ou não serem pagos, delas poderem ou não participarem, sabe?
E a Thaís tinha lá pré-requisito ETB e ela mesmo assim manda mensagem. Tipo, para mim, a gente está fazendo curso para essas pessoas. A gente está fazendo curso para nós, para mais de nós, porque assim, cada um de nós, foda-se se fosse pago ou não, a gente estaria estudando isso porque é o assunto da nossa pesquisa e que nos interessa. Então, para mim, a gente está fazendo esse curso para mais gente. Vai ter muita gente que pode ver, que pode não ver, mas para mim a gente está fazendo esse curso para as outras pessoas igual a gente, que está pesquisando educação, que está querendo criar algo e que vão fazer independente de qualquer coisa, mas para mim deixar gratuito permite que chegue mais essas pessoas, porque as milhares de pessoas que vão ver só algumas aulas vão poder acabar compartilhando uma aula, compartilhando outra, e permite que mais de nós cheguem em contato com a existência disso, e possam fazer e assistir. E para mim é esse o lugar. Tem algumas pessoas que vão assistir tudo e essas são as pessoas para quem eu percebo que tem essa vontade do curso está sendo feito. Eu não tenho vontade, mas eu não tenho resistência de ter um link de situação para a educação arcana. Ou seja, não é algo que me dá vontade de fazer, mas se alguém quiser fazer e colocar no curso, eu não tenho nenhuma resistência sobre isso. E o, E eu gosto, assim, uma possibilidade, como eu vejo esse curso, né? Porque cada um de nós tem trabalhos, a gente merece receber e a gente merece ter dinheiro, e não é sobre fazer ele gratuito, não é sobre não ter dinheiro, porque eu honestamente vejo o curso muito simples. Eu não vejo o curso, a gente vai demorar meses montando. Para mim, tem aquele roteiro, tem a mudança que a gente vai fazer no roteiro, adiciona uma aula, tira uma aula, né? Por exemplo, adoraria ter uma aula da Thaís lá sobre desenho humano para parentalidade. Adoraria ter uma aula da Amanda sobre o professor cuida de você, sabe? O educador cuida de você. Enfim, a gente pode adicionar umas aulas extras, mexer algumas coisas, reorganizar. Então, para mim, tem isso. A gente faz essa edição. A gente separa os vídeos. Olha, eu vou fazer esses vídeos, você vai gravar esses, você vai gravar esses, você vai gravar esses. Tipo, a gente separa. E a gente grava eles em vídeos de um take, não vídeos com cortes, não precisa nem ser vídeo com roteiro, não estou falando sobre a gente fazer um roteiro estruturado e fazer. É só a gente, ó, vou olhar para a câmera e vou falar sobre esse conceito. Porque a gente fazer, por mais que simples, em 80% da qualidade que ele podia ser, da nossa qualidade dialética de explicativa, já é tão bom para as pessoas. Então, tipo, faria simples, faria uma coisa, grava, junta tudo no Drive rápido, assim, junto do Drive, e eu vou atrás da pessoa para bancar e para fazer edição, e aí a gente publica. Então é algo simples, não vai gastar muito do nosso tempo, não vamos ficar montando roteiro, não vai ser uma grande esforço, e isso vira um palco para nossas coisas, tanto para nossas coisas individuais, tanto para poder os serviços individuais serem empoderados, quanto para depois, aí sim que eu penso, né? Cara, depois talvez a gente pode fazer um treinamento presencial. E aí a educação arcana já vai ser um nome mais conhecido, já vai ser algo mais estruturado. E aí sim, a gente pode cobrar um valor legal. Ou a gente quer fazer um curso online, um curso ao vivo online. Tipo, a gente quer fazer um acompanhamento, uma mentoria online, sei lá, a Amanda quer fazer isso, ou sabe? E aí tudo bem. Aí a gente cobra, claro, porque tem a nossa hora de estar ali movimentando a coisa. Mas para o curso, a minha sensação é que se eu ligasse a câmera hoje e começasse a fazer sem parar, no final do dia estava pronto, entendeu? É tipo essa sensação de que é simples de uma certa forma o fazer. E aí eu não quero coisas que travem para mim. Tipo, para mim, pensar em cobrar, pensar em vender, pensar em. Tudo isso para mim travaria o fluxo de manifestar isso, de criar isso, sabe? Como chega para vocês tudo isso? Eu quero falar que para mim faz muito sentido e quero adicionar porque tem um medo que muitas pessoas trouxeram que é sobre o comprometimento. E é um medo válido, assim. Só que o que eu percebi é que a nossa orientação geral é tipo, vamos resolver esse medo cobrando dinheiro. Então, talvez tenha outras formas da gente honrar esse medo, tipo, ter isso em mente. Como a gente faz para isso não, para as pessoas, claro, vai depender realmente do engajamento de cada um, mas tendo isso em mente, quais são as outras coisas que a gente pode fazer tendo esse medo na frente, tipo, de
o que que é. Quando eu chegar no final do curso, a gente vai olhar aquilo e vai falar, é demais, ou vamos fazer assim, ou vamos usar essa estratégia. Tipo, eu só queria honrar esse medo e trazer Hum. clareza que talvez o dinheiro não é a forma que a gente pode solucionar, assim. Ao mesmo tempo, eu tenho a impressão, Camila, de que não é o nosso problema as pessoas, o comprometimento delas. Porque para mim, essa é uma visão muito de dono de produto, ou seja, eu tenho um produto e me beneficia que todo mundo assista e participe por ele, e aí é um problema meu. Ou se não, é um lugar muito parental, assim, como, não, a gente precisa, as pessoas não conseguem estudar sozinhas, não conseguem, adultos não conseguem estudar sozinhos e decidir o que eles querem ou se comprometer, e aí eu preciso fazer uma dança aqui, pensar no comprometimento deles para que eles consigam completar. É tipo, a minha sensação é que eles são adultos. Se eles quiserem completar, eles vão completar. Se eles não completaram, eles só não quiseram completar. E aí tá completamente ok se eles não quiseram completar. Eu estou fazendo o curso para pessoas que querem completar, para pessoas que vão ver e vão achar muito massa e vão querer. Então, para mim, é essa sensação assim que eles são adultos tão capazes quanto todos nós. E assim, eu ia achar muito chato se alguém ficasse pensando em como fazer o curso, porque eu falo, se eu quero completar algo, eu vou completar. Se eu não quero completar, eu não vou completar alguma coisa, né? Então, para mim vem isso assim de que não é o nosso problema se elas, ou pelo menos não é o meu, né? Talvez alguém que se importe muito e queira fazer é um problema da pessoa, mas para mim é essa sensação assim de, tipo, as pessoas são adultas e vão. Eu imagino, eu tô vendo assim, o jeito que eu tô vendo, por exemplo, se a gente, por exemplo, publica no YouTube, eu vejo que cada aula, apesar dela estar dentro de um curso, de uma playlist, cada aula pode ter um título legal, cada aula pode ter uma thumbnail legal, de uma forma que pode ser que alguém pare dentro do curso por uma aula do meio, sabe? A pessoa está pesquisando sobre um assunto e aí cai, e a pessoa viu como um vídeo a aula. E tá tudo bem, sabe? Porque pegou aquele tesouro desse vídeo, é, do que estava sendo dito, e se tiver interesse demais, pode ir mais, se não tiver, não, mas isso fica disponível, né? Enfim, isso vem. Mas queria te ouvir depois, Camille, depois do que eu disse, como chega o que eu falei sobre isso. Quero ouvir a Jazz antes, que você levantou a mão, Uhum. né? Bom, acho que vem nessa linha. Alguém falou aqui, e eu concordo, da importância de ter uma introdução. Eu acho que para mim o que faz sentido, minha proposta é uma introdução trazendo muita clareza do que a gente está criando. Assim, qual que é a nossa missão aqui? Por que que isso existe? Assim, o que está no nosso coração vibrando? E aí eu acho que isso vai atingir essas pessoas que também se sintonizam nessa mesma missão e talvez engaje elas para continuar, sabe? Assim, tipo, entendi, quero, acredito, vou, sabe? E, e talvez outras não, ou outras comecem não, mas eu gosto dessa ideia de ter essa introdução e acho que isso talvez faça até um filtro natural. Eu não faria uma introdução com uma intenção de tipo, ai, eu quero convencer o máximo de pessoas. Eu faria uma introdução com muita clareza, trazendo muita integridade do que é esse projeto, para que seja um filtro e que de repente quem chegasse ali e não depois, ao invés da pessoa descobrir no meio que não é muito aquilo que faz sentido para ela, ela já vai ter essa clareza no início, né? Mas por que filtrar, Jess? Ou seja, eu entendo a introdução para trazer clareza, mas por Uhum. que filtrar quem vai entrar ou não no curso? Eu não sei se filtrar é uma boa palavra, mas eu quero dizer para que a Como se- gente consiga conectar com as pessoas que realmente estão alinhadas com essa missão. Pode ser que cheguem Uhum. pessoas, não excluindo quem não quer, não é isso. Mas eu acho que quando eu penso em uma página de introdução inicial que traz muita clareza, a integridade do que a gente está fazendo, Uhum. eu tenho a percepção que naturalmente pode rolar um filtro de quem não se conecta com aquilo vai soltar e vai procurar outras fontes que se conectem mais com o que está buscando, sabe? Uhum. Eu Mas, concordo com o fato de que tentar criar artifícios para poder prender as pessoas até o final pode ser um estado parental, assim, de ego. E eu também entendo que
quando você está estruturando um livro, um curso, alguma coisa, pensar em estratégias para contribuir para que as pessoas se engajem mais é importante. Então, por exemplo, essa ideia que a Jess está trazendo de deixar bastante claro do que se trata, fazer uma introdução, para que a pessoa se conecte com o que a gente está produzindo ali, para que ela entenda que ela faz parte daquilo é uma estratégia. Por exemplo, eu noto também que criar um pequeno senso de comunidade já ajuda muito para que as pessoas se engajem naquilo durante mais tempo, sabe? Então, talvez a gente pensasse assim, sei lá, de quando em quando a gente fazer um encontro online, uma live em que as pessoas possam estar ao vivo, tirar dúvidas para que a gente crie, sabe? Uma ideia de que eu faço parte disso, e não necessariamente uma coisa que eu estou vendo, assim. Não é sabe, tipo, vou ficar aqui igual um pai para que a pessoa vá e me comprometer com o compromisso dela, porque não tem como, né? Cada um vai até onde quer. Exatamente, eu concordo. Mas tem pequenas coisinhas, sabe, que a gente pode fazer que ajudam a pessoa a escolher estar ali, porque ela se sente parte, porque ela compreende aquilo, porque está fazendo sentido. Então, acho que a gente pode pensar sabe? Acho que a gente chegou num ponto importante, porque que é que a gente está falando, assim. Uhum. Eu Sim, a sinto, minha vontade é que essas coisas elas saiam da gente querer criar elas e não de eu preciso fazer para as pessoas terem um acompanhamento. Por exemplo, acho que você falou a comunidade, uma ideia maravilhosa, Amanda. Mas para mim é importante que se a comunidade saísse é porque um de nós quer fazer uma comunidade e tem esse tesão e não porque é uma estratégia para as pessoas seguirem. Entende? Tem que ser tipo porque a gente quer fazer, sabe? Uhum. Sim. eu sinto muita alegria de como de como a gente está costurando os medos e as resistências, mesmo que não teve um monte de proposta no meio do caminho, a gente só falou, para mim está dando muita clareza de como a resistência tem informação. Porque, e não é sobre, tipo, eu tenho essa resistência, então a minha proposta é cobrar. Na resistência tem informação. Uhum, Então, sim. gostei do que você falou também, Israel, fez sentido pra mim, gostei. Fez sentido pra mim, que uma pessoa pode, tipo, sei lá, vamos fazer um vídeo sobre escolas na natureza, whatever. E aí Uhum, quem tá pesquisando vai chegar naquele vídeo e vai assistir só aquilo. E pra ele tá uhum, bom. Cara, fez muito sentido isso pra mim. E também faz sentido o que a Jazz e a Amanda falaram, o que a Jazz falou do vídeo introdutório, para mim é quase o oposto. Não é para filtrar, tipo, quem fica. É quase para, tipo, chamar mais, sabe? Tipo, gente, é isso aqui, ó. Vocês não sabem o que que é educação arcana? Esse nome é esquisito, tipo, é isso aqui. E aí é quase como um estender a mão, tipo, vem e vem conhecer, assim. Então, para mim faz sentido esse vídeo introdutório. E tem informação para mim de algum passo no medo da Amanda, que talvez a gente descubra no decorrer do curso, seja sobre comunidade, seja sobre. A gente tem encontros, veio muitas ideias. Tipo, a gente tem o nosso encontro fechado de educação arcana, que é nós, sei lá, ter um encontro mensal, semestral, anual, sei lá qual, mas com quem quiser vir. E aí a gente faz Mas, sim, uma work talk e as pessoas podem falar, podem fazer perguntas, podem trazer os seus anseios, os seus medos, e isso ser não uma ponte para ela consumir mais, mas uma ponte para, tipo, ela estar nessa cultura com a gente, sabe? uhum, Tipo, dar mais chão para ela ir pisando, e pisando, e pisando. Então, para mim, eu quero sustentar, assim, ou se a gente não chegar no que é agora, mas manter esse fio que a Amanda trouxe, tipo, que tem um tesouro aí de algo para a gente fazer sobre essa comunidade. Uhum. uhum, Uhum. E eu sim. ouvindo vocês, assim, me vem, eu percebi aqui no meu corpo o desejo, sim, de fazer com que chegue no máximo de pessoas possíveis, porque eu acredito nisso. É, então, como abrir essa porta e, sim, talvez algumas coisas para incentivar que as pessoas olhem para essa porta e vejam que elas disse e escolham seguir ou não, né? Uhum. Eu sinto esse impulso também de criar coisas nesse sentido. Uma coisa que estava cozinhando aqui bem forte em mim, acho que eu tô começando a ter clareza, é que o que a gente está fazendo, o curso, por exemplo, até a estrutura que foi organizada lá e mais o que a gente vai mexer naquela estrutura, ela tem, ela tem um potencial que pode ser usado de muitas formas diferentes. Então, quando eu escuto sobre fazer um vídeo inicial
de o que é educação arcana, o que a gente está ensinando, o que a gente está falando no curso, eu vejo que eu vejo que mesmo que a gente diga uma coisa, aquilo pode ser usado para muitas coisas diferentes. E eu acho que talvez cada um de nós tem peças diferentes. Porque a gente, na prática, a gente está fazendo um curso, e esse curso é um curso grande, e ele é aprofundado em vários conceitos, ideias sobre o desenvolvimento da criança, sobre adultos, sobre como aparar espaço seguro e fértil para elas. Então, uma prática é algo bem simples, assim, se a gente vai para a prática do que é. E pode ter um vídeo de introdução bem prático. Quando a gente vai para o propósito por trás, eu acho que ele é um pouco diferente para cada um de nós, daqui do grupo mesmo. Eu não consigo ver a gente concordando com. Eu consigo ver a gente gostando muito do vídeo, da ideia um do outro, do propósito um do outro. Eu não consigo ver a gente, todo mundo, dizendo o mesmo propósito, assim, no sentido de é esse, porque eu acho que cada um de nós tem um pedaço do propósito. Tipo, para mim, a educação arcana é muito sobre. eh, a criação de uma nova cultura do arquiarcado e como essa educação funciona nisso, e para mim esse é o futuro da educação no mundo, e a gente está montando essa estrutura e essa base, e isso atua diretamente em tudo que a gente está vendo, porque a destruição do mundo está vindo pela cultura moderna, e a gente está, com a educação arcana, também construindo bases para uma próxima cultura que cria uma outra coisa. E isso é muito o meu propósito com isso. Mas cada um eu acho que tem um pouco diferente. Então, para alguns de nós pode ser muito mais sobre é, oferecer oportunidades e distinções para pais e mães poderem atravessar essa grande iniciação e esse grande processo que é estar passando pela parentalidade ou maternidade, ou a vontade muito grande de oferecer uma educação diferente para os filhos do que teve em casa. Para outros de nós pode ser porque tem muito contato com a realidade que os professores têm e como o sistema de ensino funciona e apoiar isso. Para outros de nós pode ser, e tudo que a gente está fazendo pode ser usado para todos esses propósitos. Então, vem para mim de que a gente pode ter um vídeo introdutório bem básico, no sentido de, bem. Temos um curso, o curso é online, ele é gratuito, ele é grande, você pode fazer ele na ordem que você quiser, mas fizemos uma ordem proposta, bem logístico, assim, uma introdução logística. E a gente pode fazer, cada um de nós que quiser, uma outra introdução, que é a introdução da sua linhagem arquetípica para o curso. Sabe, tipo, o que que é a sua linha? Porque a gente tem linhagens diferentes. Então, o que que é a linhagem da sobre o que é para a linhagem da Camille, essa pesquisa toda da educação arcana, como a linhagem da Camille vê de utilizar tudo isso? Para que, como a linhagem da Amanda vê de utilizar, como a linhagem da Thaís, porque mesmo que a gente tenha essas linhagens diferentes, o conteúdo ele vai ser muito semelhante, a gente vai estar passando mesmas distinções, né? É um grande curso de distinções, de matriz que podem ser usadas de muita forma. Então, eu vejo a possibilidade da gente ter diferentes vídeos introdutórios, assim, um pouco da linhagem de cada um, porque tudo que a gente está fazendo no curso pode ser usado para várias direções, né? Então, enfim, essa é uma. Diga. Eu quero amparar isso, porque para mim tem uma proposta assim de, sabe quando tem documentário e que o documentário começa assim com recortinhos, tipo o Israel falando, para mim educação arcana, tá, 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 tá. Aí corta Amanda, aí Amanda, tá, 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 para mim, quando eu descobri, tal, tal, tal. Então tem uma possibilidade da gente fazer tipo isso de uma forma organizada, short, assim, que não precisa ser meia hora cada um falando. E a gente fazer, tipo, mensagem dos criadores, sei lá como é que a gente vai chamar, sabe? Mas, tipo, essa é a intenção, porque é exatamente o que você falou, Israel, tem muitas intenções convergindo, muitos propósitos, muitas linhagens convergindo, e que talvez num vídeo, quem vai trazer mais é você, Israel, o outro é a Amanda, o outro é eu. Então, a gente ter essa costura e contar, sabe, da onde veio o desejo para cada um de nós. E fechou, porque aí para mim tá honrando todas essas forças que a gente traz com a gente e talvez vai conectar com pessoas muito diferentes também no curso. Ah, vai ter pessoas que vão conectar com Israel, outras mais comigo. E aí é isso, Sim. sabe? Honrar isso e usar isso como uma porta. Então, a minha proposta é que eu vou amparar para fazer, não todo o vídeo introdutório, porque não sei se, mas essa parte, assim, tipo, que eu não sei como é que eu vou chamar, mas a mensagem dos criadores.
Uhum. E Legal. só para ter clareza, Camille, eu gostei muito da ideia, ressoou bastante, senti muita alegria, assim. Quando você fala amparar, o que vai ser feito exatamente? Eu amparando, então, a minha proposta é que eu vou ser responsável por pela produção desse material. Tipo, conversar com cada um, extrair, fazer uma proposta de quanto tempo, depois eu compacto isso e aí eu falo com Israel, porque pelo que eu vejo a gente vai ter um formato de edição, Legal. né? Então eu vou E a amparar última para dúvida criar é isso. quando e como. O como eu entendi, o quando. Hum, a minha proposta é falar lá no grupo primeiro e ver quem quer fazer isso, e aí eu converso Legal. individualmente e, sei lá, em uma semana a gente faz isso, para dar tempo também para cada um fazer isso no seu tempo, mas sem um mês disponível. Então, eu Sim, acho que até a próxima legal. semana já dá para fazer. Uhum. Tô animado com o que a gente tá fazendo, assim. E eu tô muito. Ligou o motor e isso virou a coisa mais importante na minha vida agora. Então eu tô, assim, tô muito pilhada para fazer. Então, o que que eu queria? Eu queria muito ter alguma ideia naquela estrutura que a gente tem. Eu vou até já marcar de. Tem um vídeo de introdução que a gente vai fazer junto ainda, mas eu tô marcando ali no documento de verde coisas que eu teoricamente já gravei. A gente vai revisar, a gente vai ver, pode ser que a gente mude, enfim. Mas aquele primeiro caminho de introdução, eu vou até subir no Drive para deixar disponível para vocês verem e a gente poder ir Uhum. conversando sobre isso. Mas o que que eu faria? Eu gostaria muito de saber de todas as aulas, quais são as que vocês estão a fim de fazer, de gravar, tipo, marcar o seu nomezinho do lado ali no documento. Tipo, nossa, essa daqui eu quero muito gravar, essa daqui eu quero muito gravar, essa daqui eu quero muito gravar, para a gente ter definido e aí eu saber também quais eu posso gravar, quais estão ali disponíveis para gravar, para eu começar a gravar e ir fazendo. E aí a gente pode ter uma conversinha sobre. Eu posso até mostrar um pouco mais assim. Eu vou mandar os vídeos hoje para vocês verem como eu gravei. Eu fiz o quê? Eu montei um cenário aqui em casa. Então eu peguei um canto que ele era vazio, é um canto bonito em casa. E aí eu botei uma cadeira bonita, eu botei umas plantas atrás, acumulei as plantinhas da casa ali, botei os livros do lado. Eu tenho uma câmera Sony e eu tenho um microfone. E aí eu usei a câmera e o microfone para ficar numa qualidade, então vou mandar para vocês verem. Não precisa ser na mesma qualidade de todo mundo, talvez nem todo mundo tenha uma câmera, ou talvez, ou se você não tem, talvez você possa pegar emprestado, ou eu possa emprestar a câmera. Então, por exemplo, a Thaís, ela não mora tão longe de mim, então, se você não tiver uma câmera, Thaís, eu consigo te emprestar a câmera e o microfone. Ou você pode vir aqui em casa gravar no mesmo cenário se você quiser. Então, enfim, a gente pode ir conversando e decidindo, mas a ideia seria que a gente fizesse com o mínimo cuidado e eu posso ajudar se vocês quiserem nisso, assim, em como montar a iluminação, como montar a estrutura em casa, para como fazer um cantinho ficar bem massinha para fazer o vídeo. Então, eu estou no time de vocês, assim, para pensar nessa parte de estrutura para fazer a gravação. E para mim é isso, assim, quanto mais simples, simples, mas com qualidade, a gente faz os vídeos e grava e sobe no Drive e tem eles organizados lá e aí ver que aulas adiciona, enfim, tem aulas gravadas lá para colocar. Mas eu vejo tudo fluindo de uma forma muito simples, assim. Uhum. Alguém não vê assim? Alguém tem alguma resistência? Alguém tem algum sobre essa forma de atuar? Não, eu só tinha anotado alguns tópicos assim para a gente discutir, incluir, mas a minha Traz eles. proposta agora? Assim, como eu falei, virou o projeto mais importante. Onde que tá o documento, Zé? Eu queria ir acompanhando, mas eu não achei. O André mandou de novo aqui Então, mas é esse? no chat. Resumo e FAQ? Não, não. Não Ué. é. Peraí. Ah, É não, o André esse mandou agora. no chat do Zoom, e daí eu coloquei lá no grupo do WhatsApp também, é o último link que o Israel tinha mandado anteriormente. Não, não. Você mandou o resumo e FAQ agora, André. Era É que eu o. mando. Ah, É, foi esse. perdão. Por isso que eu abri e falei, acho que não é Aqui, esse. ó. Boa.
Pronto, a Camille mandou. Bom. Os que estão em verde, que você já fez, é isso? É, como eu falei ontem à noite, eu mandei, gente, eu posso fazer, eu tô me coçando aqui. Hum. É, eu anotei Hum, como tipo bullet points. Eu não tive o capricho de tipo, vamos colocar isso aqui ou isso aqui. Então eu só anotei coisas que apareceram assim importantes para mim e que eu não vi uhum, necessariamente lá. É, sobre escuta e mediação de conflitos. Escuta do adulto, tipo, amparar o espaço de escuta e mediar conflitos das crianças e como mediar sem o olhar tradicional adulto de, tipo, ele traz a solução, sabe? Tipo, como ser o espaço onde as crianças têm espaço para elas trazerem propostas e soluções e, tipo, como ser o space holder desse espaço, sabe? De E, mediar e você acha que conflitos. isso entra na área de adulto ou entra na área de desenvolvimento? Pera, deixa eu abrir lá o documento. Não, eu acho que é no adulto. O Eu adulto. acho que já está aqui o amparar espaço liderar, né? Seria Não, não, isso? é diferente, é diferente. Amparar espaço e liderar é sobre a liderança do adulto, que ela tá falando sobre mediação de mediação com as crianças. Eu tenho só uma dúvida, Cami, porque eu tenho É. certeza que isso é correspondente ao adulto, mas eu tô com uma impressão de que talvez se ele, na área de desenvolvimento, a gente está falando mais sobre a relação adulto com a criança, tipo, Uhum. as coisas que ele faz de fato. Na área do adulto, a gente está falando mais sobre. hum, eu tô pensando se não faz sentido isso vir no desenvolvimento, tipo, depois a gente ter falado um pouco sobre a criança, pelo menos, para aí depois ter, porque a mediação de conflito é uma relação entre o adulto e a criança. E alguns conceitos que a pessoa vai receber na área da criança vai permitir ela ter mais preparo para entrar para essa mediação. Tem uma possibilidade que é a gente gravar, sabe? E eu posso ser quem grava, mas gravar e ver o que vai sair e ver onde Legal, encaixa melhor. legal. Eu posso deixar por enquanto e depois a gente muda se for? Sim, sim. Porque eu acho que para mim todo curso vai ser isso, assim. Em algum Sim. momento a gente olhar e tipo, cara, isso aqui encaixa melhor aqui. O importante é estar no nosso board, assim, de criar. Você vai chamar como? Mediação de conflitos? Deixa eu ver o que que eu tinha escrito aqui. Eu tô colocando aqui depois da área limite mais uma porta, que já começa a falar sobre Mediação de mediação com conflitos. líderes. Estava escuta e mediação de conflitos, mas mediação de conflitos é bom. Tá. Eu vou marcar como você aqui do lado já, tá? Tá bom. Para fazer essa aula. Aí aqui eu coloquei, escrevi possibilidades e o impulso que veio é como que e talvez nem sei se ficaria, mas tipo, como amparar um espaço ou espaços, tipo, como criar que as crianças criem possibilidades, sabe? Como assim? Espaço para exploração? É mais do que isso, tipo, como as crianças criam uma matriz de que não tem um certo e um errado. Claro, tem muitas formas disso, mas para mim tem um sabor de qual é a habilidade do amparador de espaço, e talvez é um conteúdo falando sobre possibilidades, sabe? Tipo, como que a gente traz esse conceito que não tem um caminho só certo, não tem uma possibilidade, não tem um certo e errado, tipo, são possibilidades. Então, isso ser uma matriz do amparador de espaço para que ele facilite o amparamento para as crianças. Que legal. Então, falar sobre certo e errado, isso aí, desse universo do certo e errado, abrindo mais possibilidade para entrar em contato com as consequências reais e afins, né? Isso, isso, Tá, então vou colocar na área do adulto, né? Vou sim, botar depois do seu sistema de valores. Certo e errado, que legal. tá? Aí eu coloquei formação de times e amparadores de espaço. É, como a gente tem no Lab, no ETB, Uhum, que a gente separa, sabe? Tipo, você vai ser o responsável pela água, você pelo banheiro. Tipo, como trazer esse contexto para a escola e que as crianças possam, dentro da estrutura e da matriz de cada uma, mas, tipo, elas já serem space holders, sabe? Tipo, eu sou uhum, das florzinhas, eu sou das frutas. Tipo, como que a gente cria essa matriz para o adulto criar isso, sabe? Para mim é uhum.
quase uma coisa para a escola, assim, ter. Posso falar sobre isso? Sim. Alô, quem falou? Amanda. Eu, Sim? sim. É, Ah, tá, você fala Ah, tá, entendi. Achei que você ia falar uma coisa agora. agora Sorry, Não, tava esperando. ela grava. Tá. eu gravo. Sabe o que eu pensei? Me diz o que você acha, Amanda. Eu pensei nisso vir na área de cases, porque tem muitas escolas que fazem isso já, certo? Uhum. E aí pode ser um case para na área do case das práticas, enfim, né? Eu não sei, porque na forma como eu trabalho, isso é quase uma estrutura, assim, do trabalho, sabe? Fazer com que as Uhum. crianças então pertencentes, importantes, Então isso seria em responsáveis, desenvolvimento é, é, ou aprendizagem? Deixa eu abrir outra. Brincando. não, em aprendizagem, em aprendizagem. Aprendizagem. Como ferramenta de aprendizagem, isso. Sim, Dando só mais contexto sobre os módulos, né? A gente tem a introdução, que são premissas bases da educação arcana, visões de mundo bases, assim, que não se apega, mas a visão sobre a educação. A gente tem o segundo módulo, que é o adulto, que ele é sobre ferramentas para o adulto, coisas do adulto, para ele se formar como ser humano, assim, que interfere na ação dele com a criança. Então, né, a educação começa no adulto, várias camadas ali sobre sentimentos, emoções, sobre centramento, sobre, enfim, algumas coisas correspondentes ao adulto. A gente tem a criança, que é onde a gente vai falar e compreender mais a criança, né? Então, fala sobre a autonomia, sobre a integralidade, que é se você mexe numa parte na criança, outra parte é afetada. Se algo acontece em casa, a criança muda na escola e vice-versa. Enfim, essa integralidade. Falar sobre várias coisas, assim, do processo com a criança. Aí depois tem o desenvolvimento, aonde vai falar muito sobre a natureza do desenvolvimento da criança. Então a gente fala sobre as fases de crescimento, o colo, o habitat, o espaço onde ela está, as expectativas que tem sobre ela, sobre uma perspectiva de que errar leva à evolução, enfim, problemas são portas de evolução. Uma coisa assim, mais sobre desenvolvimento e aprendizagem são ferramentas de aprendizagem. Então, o descanso como ferramenta de aprendizagem, o diálogo como ferramenta de aprendizagem, o exemplo, o ensinar, o brincar, as histórias. Então, falar de ferramentas de aprendizagem e tem conclusão, tem fontes e cases, tem módulo avançado. Israel, talvez aqui Uhum. depois de aprendizagem, ou dentro ainda de aprendizagem, talvez valesse a pena colocar. Eu vi que você colocou aqui, olha, tá bem e na prática, mas talvez eu acho que vale a pena ou um novo módulo, ou dentro do módulo de aprendizagem, tipo práticas, sabe? Assim, como Uhum. assegurar que isso tudo aconteça na prática, assim, porque eu percebo que esse é um Tá, eu vou ponto, botar um novo módulo, então. Antes de conclusão, né? tipo, ir na prática, sabe? E aí a gente Tá, traz esses exemplos práticos, assim. ótimo. Vou botar E aqui. uma aula relacionada à criança e natureza, Uhum. com Sim, esse foco da ótimo. criança e da Nos natureza. espaços, acho ali. Deixa eu Mas botar, É, talvez peraí. isso que a natureza desenvolvimento. vai aparecer já em alguns, mas talvez uma Uma focada. só sobre isso, sim. Uhum. Deixa eu primeiro botar aqui, então. Guarda rapidinho isso, vou colocar. Só vou botar qual vai ser o nome dessa aula, Amanda? Que a Camille estava sugerindo, Sim, que você vai entregar. talvez, tipo, crianças como amparadores, ou senso É, de pertencimento. Aqui eu tinha é, colocado formação de times e amparadores de espaço, só para deixa eu dar ver. uma ideia. Criança aprendendo através da responsabilidade, uma coisa assim? Ai, excelente, Sim, excelente. através da responsabilidade. E eu vou É, botar. Eu botei a cor da Camille de amarelo. Eu vou botar que cor você quer o seu, Amanda? Roxo? pode ser. Quer Ah, eu alguma nem outra pude cor? escolher minha cor. Não quero. É, Não Camille, eu pude. posso ficar com a Aquelas tortas. Tem resistência, Camille, da Amanda ficar com amarela? Hein, Camille? Zero. Tá, você quer que cor, Camille? Não, pode deixar amarelo. Brincadeira. Você quer que cor? brincadeira. Camille? Então, pode deixar como está, roxo para mim é Pode? amarelo.
Pode deixar o amarelo, tá tudo certo. A Willy não A entendeu gente que a Amanda pede na gostaria de prática, amarelo. a gente está fazendo simulação. Tá, Amanda. Tá, aí a aula da natureza. Aonde que a aula da natureza vai? No desenvolvimento ou na criança? Depois de espaço, tá vendo? Habitar, É, espaço e crianças na ah, natureza. Cadê? Pera. Habitar espaço, sim, maravilhoso. Você quer entregar essa aula, Thaís? Sim, sinto muito medo. Não é minha área de criança e natureza, sim, né? Mas a gravar a aula, eu sinto medo. Tô no Mas seu time. Se você quiser vir aqui em casa, eu te ajudo, combinado. tá bom? Qual cor? Verde? Eu gosto do azul, mas também gosto do verde. Azul. Tá bom, azul. Thaís é azul. Tá. Mais aulas que você tinha, Camille? Israel, sobre a criança, a gente tem algo que fale, porque já tem emoções ali no adulto, né? Deixa eu só Uhum. achar vocês aqui. Mas colocar algo que fale sobre a perspectiva da criança, de como ela atravessa e navega as emoções, Sim, já tem sabe? Tem ali. Tem? Sentindo consciente. conscientemente desde cedo. É. Ah, então vai ser sobre isso, tá bom. Também gostaria de gravar essa aula sobre autonomia. Autonomia? Tá bom. Vou marcar. O Cadê? roxo. É, roxo. Roxo. É, e me vem muito, e aí eu não sei se vale a pena, mas é sobre ter um choque sobre a educação tradicional, sabe? Eu sinto medo de fazer isso e de ser tipo uma guerra contra a educação tradicional, Uhum. mas eu não sei se a gente não traria de alguma forma, tipo, sabe? Acontece com as crianças na educação tradicional? Quais são as ferramentas de tipo obediência? Qual é a estrutura da escola? Eu posso Fechada, falar sabe? sobre isso. Eu posso falar Sim, sobre isso de forma muito cuidadosa. vamos olhar se a gente faz um outro. Eu fiz, no início eu faço isso, faço de um jeito muito gentil, vou mandar para vocês os vídeos que eu fiz, seguindo muito a linha de honrando o que fez e tendo esses cuidados. Eu não fiz demais, eu não fiz o vídeo só de essa que é a escola causa, porque eu tenho a impressão que o mundo já pegou isso, assim. Eu acho que alguns anos atrás a gente precisaria falar mais sobre isso. Não pegou? Não pegou, Amanda? Meu Deus do céu, como não pegou? A gente tá muito numa bolha. Muito, muito. Tô falando sério, pra mim é tipo. Acho que o É, mundo já entendeu, não preciso é mais isso. bater nessa tecla, né? Para mim também, eu tenho muitas pessoas que me cercam que falam, "Ah, é bom porque o meu filho precisa ser obediente mesmo, ele não tem limites." Ou tipo, É, é o bom essa escola porque a apostila deles é forte, então tem bastante conteúdo e eles dão bastante tema de casa, então meu filho, tipo, sabe, fica cheio de atividade. Muita Meu gente que Deus. fala. Tá, eu tô botando em eu roxo então, um Amanda. experimento, Israel, que Oi. me traz muita clareza sobre isso, além de navegar nas escolas. Entra nos comentários das postagens que mostram violência contra a criança, pressão contra a criança, mãe, entra nos comentários, principalmente no TikTok, assim, é um experimento que eu faço, porque dá um choque de realidade muito grande para a gente sair da nossa bolha, assim. O quanto as Hum, práticas violentas e de pressão contra a criança ainda são muito endossadas, ainda meu são Deus muito do céu. aplaudidas, assim. É muito bolha, assim, sabe? A gente ainda Meu tá muito na. Deus. A gente tá realmente, tipo, muitos anos na frente, né? Em pesquisa de educação, tipo, a gente tá tendo uma outra conversa aqui. Tipo, isso já é algo fora do nosso radar completamente, dos nossos encontros, porque é, tipo, inicogitável, né? Eu vejo assim que os educadores, de modo geral, por conta dos documentos, das pesquisas mais atuais em educação, eles já compreendem a necessidade da mudança, mas quando você choca eles com as crenças que eles ainda trazem e com as práticas que Uhum. eles ainda fazem, há um desencontro muito grande, sabe, entre o que eu deveria estar fazendo e eu entendo mentalmente isso e o que realmente eu acho que é o que eu deveria estar fazendo, assim, sabe? Uhum. Sim. Gente, Tá, coloquei de. eu vou precisar sair, depois eu vejo no finalzinho a gravação. E eu quero também fazer gravações, o que vocês acharem que faz sentido com o meu nome. E aí, depois, se eu tiver alguma resistência, eu Sim, aviso. coloca seu, vê hoje lá no documento e coloca seu nome no que você Tá bom. quer, Eu tá só tô bom? trazendo porque eu pensei que vocês iam se dividir em todos. Aí eu ia falar para colocar em algum. Não, ainda não. Acho que a gente vai só colocar alguns e depois a gente vai olhar também. Tá bom. Talvez pense
nisso que a gente está conversando aqui agora, desculpa, Jess, acho que eu estou empolgada. Um beijo. Beijo, beijo. Não, é maravilhosa, Gol. Eu só ia trazer um ponto que ouvindo vocês falando sobre é, esse choque, essa clareza sobre como que hoje o modo de operandi da escola, enfim, o impacto na criança. Me fez lembrar muito o documentário Renascimento do Parto, sobre a questão das práticas, das violências obstétricas. Talvez não caiba nesse curso, mas me veio assim uma percepção de que sim, é importante trazer isso com essa clareza, porque foi depois daquele documentário, daquele jeito, que as coisas começaram realmente assim a mudar em escala. Assim, depois que as pessoas ficaram chocadas com entendendo o que acontece, sabe? Então, enfim, só queria trazer isso porque ficou muito vivo em mim quando estava ouvindo Eu você. acho que, sabe, Eu antes acho que de. sim. Você gostaria de ter uma aula e falar sobre o parto, Jéssica? Sim, sim, Tá. posso participar? Gestação, parto, Jéssica? É, parto, puerpério, essas coisas todas. Inclusive, vou fazer uma jornada com a Priscila. Acho que a gente pode falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso. Uhum. Uhum. Cabe super. Tá bom? Vou lá. Beijo. 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 Eu queria propor da gente finalizar 10h30, porque eu queria muito continuar, mas também já preciso fazer outras coisas. Tá bom. E aí a É, gente tá, se vamos seguir com essas reuniões do curso nas próximas, ou não. Ou vai criar outra. Surgiu esse tema no grupo e a gente ficou Separar, Amanda? eu acho. Eu Tá também acho. bom. Tudo bem pra mim. Eu acho até porque, em consideração as pessoas que estão nos acompanhando, Uhum. Tá as bom. discussões. E o André Continua, também Cami, então. hoje, nós não conseguimos ouvir um pouco ele também, né? Acho que são duas Sim. propostas diferentes. Eu queria propor, talvez, assim, na verdade, a gente pensar se não valeria a pena aqui dentro da introdução, Israel, trazer uma perspectiva do que a educação, em termos tradicionais mesmo, tem se renovado nos documentos, sabe? Por quê? Por que um novo caminho? E aí mostrar isso também, tipo assim, na evolução dos documentos, sabe? Mostrar que o que a gente está propondo está dentro das perspectivas já legais da educação, assim, entende? Legal, Também, assim. legal. Tu coloquei como o renascimento da educação. Pode ser? Aham. Eu acho Uhum. que entra nesse mesmo tema, mas Coloco você com isso, Amanda. Pode colocar. Aí, se quiser ajuda ou força-tarefa, avise. Sim. você acha que você falaria dentro dessa aula, Mando, por que que mesmo mudando no papel, na prática ainda não está mudando? Sim. Dentro da aula já, né? Outro tema, E, né? e tem uma janela para as pessoas realmente, porque quando eu falo, sei lá, eu tô tendo essa experiência de quando eu falo da escola que eu quero criar, as pessoas falam, mas pode? Tipo, Uhum. é legal fazer isso? Tá dentro da lei? Então é apresentar essa, tipo, essa janela que, sim, a lei permite e incentiva, inclusive, que as escolas sejam assim. Então acho que é um tópico legal, um ponto legal para trazer. Gente, que curso Então, incrível, gente. Gente, é o melhor curso da face da Terra que a gente está fazendo. aí, pensando sobre isso, se a gente vai, né, nesse caminho, talvez lá embaixo e na prática, uma aula sobre avaliando a aprendizagem, sabe? Uma nova Legal. perspectiva de avaliar a aprendizagem. Eu quero assistir É, o tema de avaliações é muito importante. Que Você não, está propondo essa solta ou você quer parar espaço para essa aula, Amanda? Eu posso falar sobre Ok. isso. Uhum. Avaliando a aprendizagem. eu queria saber, Israel, do módulo avançado na parte do espírito, o que você pensou, que é um tema que me atrai, mas queria entender melhor qual é a sua proposta. Então, eu pensei a princípio algo bem trazer essa perspectiva. Então, no módulo avançado, eu coloquei alguns assuntos que são mais apimentados, ou que precisam de mais abertura das pessoas para lidar ou se relacionar com eles. Então, Uhum. sobre esse do espírito, ele é para abrir essa perspectiva, essa ótica de que a criança que está vindo, ela não é só uma criança assim que está nascendo agora, mas ela é um ser com outras vidas, com outras experiências e que isso influencia em como ela se comporta, no que ela já tem dentro dela, no tipo de
coisas que ela pode ter acesso e também na sua relação amparando espaço para ela. E quando você tem essa perspectiva, essa premissa, você começa a poder conversar com a consciência dessa criança, do espírito dessa criança, para saber como melhor orientar essa criança. Você começa a poder conversar com os mentores dessa criança para como melhor amparar ela. Então, abre toda uma dimensão da relação com a criança e abre toda uma dimensão também para você entender alguns desafios específicos que a criança tem e a oportunidade que você está abrindo para ela, porque ela escolheu como espírito nascer com você, provavelmente tem alguma coisa que ela precisa do seu amparamento de espaço especificamente na infância. E você pode entender o que que é, né? Às vezes um espírito que vem muito rígido e precisa de muita abertura, ou um espírito que vem muito aberto e precisa de um pouco mais de firmeza, no desenvolvimento para os desafios específicos dele, né? Hum. Então é um pouco nessa dimensão que eu vi, que eu tenho vontade de trazer. Uhum. Tá. Como chega para você? Eu me encanto muito por esse tema e também tem muito a ver com o Human Design, de A gente parentalidade. podia ter existem alguns temas que a gente, por exemplo, esse tema eu acho que a gente podia fazer tipo, um bate-papo, assim. Eu sei que é um Legal. assunto que a Amanda gosta bastante também, não sei se a Amanda ia se aventurar de falar sobre isso online, mas a gente Sim, podia, é um tipo de tema que a gente podia sentar e ao invés de uma pessoa chega com conteúdo pronto para passar, algumas aulas podiam ser no formato meio podcast, tipo, três pessoas Uhum. sentadas numa mesa Legal. tipo, bater um papo sobre o assunto, sabe? Isso, eu gosto da ideia e também pensei em talvez desmembrar um pouco o espírito, desmembrar em tópicos. Sim, Tá? eu pensei em uma aula só para desenho humano, Sim, você legal. entregar Mas ela. além disso, Sim, acho que cabe outros tópicos também, né? Que é um né? tema. Sim. Demos 10h30, eu estou muito animado. Vamos hoje, assim, preenchendo um pouco das coisas que vê que quer fazer e gravar, que eu quero gravar mais coisa hoje. Quero só fazer uma pergunta antes de fechar. Sim, Vamos fazer um outro grupo para ficar separado as vamos, comunicações? vamos, vamos, Tá. Então, vamos eu fazer. faço a proposta lá de quem quer, coloco no outro grupo e faço uma proposta do horário de trabalho. Boa. tá. Eu não Manda sei os se eu vou vídeos. querer não, tá? Quer? Quer? Tô zoando. Falei, eu não sei se eu vou querer não entrar no Aham, outro. tô vendo claramente. Você manda os vídeos? Vou mandar, eu vou subir eles no Drive, vou mandar para vocês verem esse princípio, assim. Uhum. Isael, só minha sugestão, que você está muito empolgado, seria você pegar os temas que você se conecta e que são mais complexos, assim, que vai ser mais difícil, talvez, de outras pessoas pegarem, assim. Tem É termos que aqui. depende, assim, eu vou, não só mais, eu vou pegar os mais complexos, acho que referente a coisas do possibility, talvez, porque eu acho Uhum. que É, depende, por exemplo, o Human Design é um tema mais complexo, mas você tem mais expertise de entregar. Das A que você. realidade da escola e das práticas escolares é um tema mais complexo, mas a Amanda tem mais experiência para entregar, né? Então, acho que Não, eu eu vou, falei mais complexo que você tenha expertise, que sim, você. vou fazer isso, vou fazer E isso. aí, porque aí esses provavelmente vai ficar com você mesmo. Então, se você pegou os básicos, por exemplo, e aí é, tô falando como você quer fazer para você não ficar esperando a gente, você pode fazer esses Sim, sim, realmente ficarão e sim. real, a gente fazer convites também, para fazer talvez nem em quatro, em cinco, mas às vezes em duas pessoas a dinâmica já fica mais rica sobre o mesmo assunto. Com certeza. Legal. Legal. Animado. Eu também gosto, assim, sim, de fazer alguns temas em debate, mas eu gosto também de alguns temas puro, porque aí é mais fácil de uma distinção e Sim, clara, né? sim. Mas alguns temas que acho que são legais. Debate. E não sei se todo mundo leu aqui, mas quem não leu ainda, lê o resto do site, porque por enquanto essa estrutura, ela tá espelhada com o site, com as coisas que a gente tem no site e numa outra forma. Então, alguns títulos, se eles não entenderem muito bem do que está falando, o site explica. Mas, Uhum. Tá bom. Uhum. animado, vamos lá. Beijo, Beijo, gente. até mais.